Diz assim a palavra do Senhor: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a palavra de Deus, toda a Escritura é inspirada. Senhor Jesus, ilumina-nos no entendimento da Tua palavra, faça-nos cheios também da Tua palavra, que ela habite ricamente em nossos corações, que haja fome e sede da Tua palavra. Dá-nos que metaforicamente e espiritualmente vivenciamos o que os Teus profetas viviam quando comiam a Tua palavra, engoliam o rolo da Tua palavra. Ó Senhor, nós queremos ter a comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, mas também queremos ter a comunhão com a Tua palavra, o conhecimento da Tua palavra, para podermos assim, ó Deus, viver uma vida dentro do Teu agrado, uma vida com norte, com direção, com condução. Abençoa-nos nesta hora, fala aos nossos corações, nós te pedimos no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Eu já tenho contado algumas vezes a história da minha conversão. Eu me converti com 16 anos. Quem tem 16 anos? Só para que eu tenha aqui. 16 anos, Rafael tem aqui alguns, outro Rafael ali, Davi. Com a idade que você tem hoje, eu me converti. A idade talvez mais difícil, que você está entrando na adolescência, tem um negócio chamado hormônio, é uma explosão na sua vida. A curiosidade, tantas oportunidades. E lá no interior, a gente pode dirigir com 12 anos, lá não tem esse negócio de carteira não. Lá, eu fui tirar minha carteira quando eu vim para Brasília, não sei se vocês sabem disso, porque lá não precisa disso. Eu ganhei um Fusca com 14 anos, mas era um Fusca, eu conto isso sempre aqui na minha conversão, e eu estava achando que era o rei da cocada preta, e com 16 anos, Deus me pegou na curva e a minha vida mudou completamente. E eu lembro que na minha conversão eu tive uma experiência marcante com a palavra de Deus. Era tudo novo. Na minha experiência de criação, na minha formação católica, eu não tive uma formação de fato religiosa. Talvez porque meus pais não levassem a sério o compromisso. Eu não era de ir para a igreja, nem de ser conduzido à igreja. Ia em alguns eventos importantes do calendário religioso, mas só isso. E eu lembro que quando eu converti, eu procurei os jovens, eu queria aquilo para a minha vida, era muito forte, aquele conhecimento de Deus, conhecer o amor de Jesus, saber que Deus fala através da sua palavra. E um jovem chegou para mim e disse: olha, tem uma Bíblia lá em casa, porque eu sempre fui muito curioso, eu quis saber o que era aquilo. Ele disse: eu tenho uma Bíblia, você quer? Eu disse: eu quero. Ela não tem capa, você quer? Eu quero. E era uma Bíblia sem capa. E eu lembro que eu comecei a ler aquela Bíblia com 16 anos, e com 16 anos eu comecei a fazer sermões. Isso em final de 85, início de 86. Eu comecei a fazer sermões, porque eu me achava pregador. Aí eu guardei até uns 8 anos atrás, eu achei alguns desses que eu fiz naquela época. Eu disse: meu Deus, é a misericórdia do Senhor. Como é que eu tive coragem de escrever isso? Mas era Deus agindo. Eu estava em efervescência espiritual, e a palavra de Deus, eu li a Bíblia sem parar. E era prazeroso. Eu lembro dos discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus se aparta deles, eles comentam entre si: não nos ardia o coração quando Ele falava conosco? É este sentimento que deve estar no nosso coração, no nosso momento devocional, do estudo da palavra de Deus. Amor, zelo, paixão, arder o coração, ter vontade de conhecer, de querer mais. Isso era muito presente no meu coração. Todo crente precisa ter contato com a Bíblia. Crente que não lê a Bíblia é crente que está vulnerável na sua vida espiritual.
vai depender da crença de outros, de ensinamento de outros, e não vai conferir o que está na Bíblia, não vai se antecipar para conhecer o que está escrito, e corre um sério risco de começar a crer naquilo que não está na Bíblia, naquilo que Deus não aprova, daquilo que Deus não subscreve. Por isso que esse texto diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil. A palavra útil deriva a palavra utilidade. E eu pergunto, para que serve a sua Bíblia? Qual a utilidade da sua Bíblia? Talvez seja um objeto de decoração, está lá, na sua estante, bonitinha, decorando o ambiente, o espaço físico. Ou talvez a sua Bíblia tenha sido para você um objeto, um amuleto. Tem a utilidade de amuleto. Você abriu no Salmo 91, aí nenhum mal chegará nessa casa, porque está aberto no Salmo 91. Isso é fazer da Bíblia utensílio de amuleto. Para que serve sua Bíblia? Qual a utilidade da sua Bíblia? Para levar para a igreja. É bem verdade que muitos nem têm trazido para a igreja. Eu tenho a Bíblia no celular e ajuda muito. Eu acho que nós temos que estar antenados. Eu venho aqui, é bem mais rápido, faço pesquisas, tudo mais. Mas celular tem um aplicativo chamado Bíblia, mas celular é de multiuso. Você não pode substituir sua Bíblia, mesmo que tenha uma Bíblia no seu celular. Você tem que ter uma Bíblia física. E eu vou dizer por quê. Porque uma coisa que é múltipla função, você joga aqui, você ouve música aqui, você mistura muita coisa aqui. Outra coisa é você ter sua Bíblia. Para aquele momento devocional, você pode grifar, você pode botar data. Eu ensinei isso para algumas pessoas no CIMAR. Toda vez que eu vou pregar no texto, eu ensinei para ela. Textos que falaram ao seu coração. Bote a data do lado. Quando você um dia estiver lendo a Bíblia novamente, você vai lembrar do dia, do momento que aquele texto foi importante para você. Qual o impacto que ele causou na sua vida. Então vai botando datas na sua Bíblia. Isso é muito marcante, vocês vão ver nessa caminhada da leitura da Bíblia, do estudo da Bíblia. Então, você ter sua Bíblia é você ter uma companheira. Eu já tive várias Bíblias nessa caminhada. Eu tive uma Bíblia que eu comecei o ministério, que eu usei até 95. Aí eu restaurei a capa dela. O Chiro me ajudou, botou uma capa nova. E foi tão bom para mim, porque eu visitei essa Bíblia quando eu comecei meu ministério há quase 22 anos atrás. E eu fui olhando os textos grifados, alguma nota de rodapé que eu colocava. Meu coração foi restaurado por lembrar de coisas que eu não estava mais ligado, ou não estava mais visitando, ou dando uma certa importância. Aí eu tive uma segunda Bíblia de 95 a 2006. Essa precisa ser restaurada. Agora eu estou usando essa desde 2008. Claro que eu uso outras, mas essa é a principal. Aqui tem muitas anotações, muitos grifos. Ela é uma companheira de jornada, para momentos, para preparar pregações, para minhas devocionais pessoais. Você precisa ter uma Bíblia sua. Você pode até trazer no celular como eu trago, mas crie o hábito de ter sua Bíblia física. Faz uma diferença muito grande. A não ser que você seja daqueles crentes que dizem: ah, pastor, não preciso mais. Eu guardei a palavra do Senhor no coração, está tudo aqui, Senhor. Eu vou dizer assim: tem misericórdia, tem dó dele, Jesus. Prepare e leva esse irmão e abençoa a vida dele. A Bíblia é útil, é a palavra de Deus, a própria Bíblia que diz isso. E ela é tão importante, e ela é útil para a salvação. Nós sabemos que Jesus salva, mas onde está o Evangelho que fala a história de Jesus? Onde conta o que Jesus fez? Na Bíblia. Como é que você vai conhecer a história de Jesus se não na Bíblia? Muitas pessoas se achegam a Jesus, se convertem, mesmo sem ter um pregador,
ao ler o Evangelho, a história do amor de Deus revelada em Jesus, quando Ele veio ao mundo para ser o nosso Salvador e nos livrar da condenação do pecado, pagando preço por nós, morrendo por nós na cruz. Jesus então vai dizer uma coisa muito importante com relação a isso, em João 5,39. Davi, João 5,39 é um texto importante, porque Jesus diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Examinai as Escrituras. Paulo, quando escreve Romanos capítulo 10, ele vai dizer uma coisa importante. Ele diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. É esse contato com a palavra, com a pregação, com a Bíblia, que produz em nós a vida, porque o conhecimento do que foi feito por nós e a minha reação com arrependimento e fé, que produz e promove a vida eterna. Jesus vem claramente ensinando a utilidade da Bíblia. Tem a utilidade de salvar o pecador que crê. Segundo, a Bíblia tem uma segunda utilidade, a utilidade de nos fazer pessoas sábias, pessoas prudentes. A intemperança, a imprudência é típica do pecador. Nós agimos muito por impulsos, sejam impulsos carnais, sejam impulsos emocionais. Quando a Bíblia traz a verdade de Deus, ela não traz somente a verdade que fala da salvação providenciada por Deus, mas traz um modo de vida a ser vivido, e diz como eu devo governar o meu falar, diz como eu devo governar e gerenciar os meus relacionamentos, como eu posso trabalhar o meu mundo interior, as questões da minha alma, da minha intimidade. A Bíblia vai ensinando como tomar decisões em tantas áreas que eu poderia mencionar aqui. E quem conhece o ensino bíblico, a direção bíblica, vai adquirir sabedoria. Ele não vai agir por impulso, ele vai agir em resposta ao que está escrito. Ele vai tomar decisões de posse das orientações do mapa, ou do GPS que Deus nos deu, que é a sua palavra. Então, basta ler o livro de Provérbios. Provérbios vai dar direção em várias áreas da nossa vida. Na língua, nos relacionamentos, de como tratar o irmão, a contenda e outras coisas mais. Quando você descobre aquilo, você sabe o que fazer. Você pode até fazer errado, mas você sabe o que fazer. O que diferencia alguém que conhece e não pratica e alguém que conhece e pratica? É a sabedoria, é o temor do Senhor. A sabedoria entende que o resultado da obediência promove sucesso, bênção e alegria no coração de Deus. Agora, saber e não praticar, ia falar uma palavra aqui que não ia caber bem, é desprezar um tesouro, é entender que intelectualismo resolve a vida espiritual. Nós temos que viver. Eu contei já a história aqui do teólogo que estava no trem e que um jovem apaixonado pregava a Bíblia nos vagões, falando de Jesus, e ele ali com seu livro de teologia, chegou o jovem e disse para ele: você precisa de Jesus, você precisa se converter. E aquele homem disse: meu jovem, eu sou um teólogo. Ele disse: sim, Deus salva até teólogo também, porque a gente sabe e não vive, e por saber e não viver, nós estamos desprezando um tesouro. Nós guardamos o tesouro na mente e não refletimos a glória de Deus na nossa vida. A Bíblia é útil para nos dar sabedoria. Terceiro, a Bíblia é útil para nos dar discernimento. Eu falei isso no princípio. Nós vivemos em um tempo que eu posso chamar de pós-denominacionalismo.
As denominações existem, mas elas não são fortes como antigamente. Antigamente, uma norma denominacional era seguida por todas as igrejas daquela denominação. Hoje não. Hoje o que conta é o que o pastor da televisão fala. Você escolhe o pastor que quer seguir, você escolhe o que você quer crer. Por mais que o seu pastor esteja aqui ralando, dizendo que isso é certo, que isso é errado, você vai dizer assim: eu vou seguir o que Malafaia falou. Pastor, sinto muito, mas Malafaia está melhor que o senhor. Ou então você diz assim: o Valdomiro com aquele chapéu. Pastor, você está por fora, o negócio é o Valdomiro. Hoje nós vivemos num tempo em que as pessoas não têm mais, ou não seguem mais, o princípio da submissão à autoridade que ele escolheu viver, debaixo da orientação do pastor, do conselho ou da igreja que ele vive. Nós vivemos em um tempo em que a igreja é o lugar de reunião, porque eu tenho amigos e irmãos ali, mas eu creio no que eu quero crer. E esse mundo, esse universo, é um universo perigoso, porque você tem muitas influências e tem espaço na televisão quem tem dinheiro, não quem tem conhecimento, quem tem substância, quem tem fundamento. Infelizmente essa é uma verdade. Eu deixei de assistir programas evangélicos, porque é mais raiva do que alegria. Nesse sentido, as pessoas acreditam, dão credibilidade a todos que falam, e resultado, por não conhecerem a Bíblia, embarcam no que ouvem. Então aí se vem fazendo campanhas mais esdrúxulas possíveis, trazem confusões teológicas. Por quê? Porque ele ouviu lá fora. Há uma denominação que foi criada há um tempo atrás, aliás, há muito tempo atrás, com um anjo que apareceu, e esse anjo trouxe uma nova revelação. E tem muita gente que crê que anjo vai trazendo revelações, suplantando o que a Bíblia ensina. E Paulo diz em Gálatas 1:8, se puder projetar, Davi, há uma proibição na Bíblia que diz assim claramente, Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado para vocês, seja considerado anátema, maldito, indigno. E há pessoas que sem nenhuma condição de discernimento estão tomando decisões, estão crendo, estão fazendo coisas que a Bíblia não referenda, não apoia e que faz mal. O cuidado da Bíblia é de não sairmos nem da esquerda nem para a direita, de ter o caminho de Deus na nossa vida, ensinada por Ele, para ali chegar a agradar ao Senhor com as nossas vidas. Quarta importância da Bíblia como utilidade para a nossa vida espiritual. A Bíblia produz em nós não só sabedoria, discernimento, mas crescimento espiritual. Há uma música antiga que diz assim: leia a Bíblia e faça oração. Quem lembra? Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. São os elementos, essas disciplinas espirituais, que aparentemente simples, não tão relevantes. Ler a Bíblia, fazer oração, buscar comunhão na igreja, desenvolver o trabalho do Senhor, coisas tão simples. Isso traz crescimento espiritual. Pedro diz que nós devemos estar preparados para dar razão da nossa fé, quando perguntarem para nós. 1 Pedro 3,15, não está na lista, Davi, não está na lista. Como você vai dar razão da sua fé? Como você vai explicar por que você creu em Deus? Por que você tomou essa decisão? Porque eu acho. Quando vou para um debate com alguém, a pessoa fica assim, mas eu acho. Espera aí, está tudo errado. A gente tem que discutir do nível assim. A Bíblia diz isso, então eu olho para a Bíblia e ela diz isso, eu interpreto assim.
Se você vem conversar comigo dizendo o que você acha, eu não tenho o mínimo de curiosidade de saber o que você acha. Eu quero saber o que você diz, que a Bíblia diz. Você tem que fundamentar o que você crê, justificar suas ações pelo que a Bíblia diz. Você pode até dizer, não estou fazendo certo, mas a Bíblia diz isso. Aí como é que você vai justificar suas ações, ou sua fé, se você não conhece a Bíblia? Paulo, quando chega na igreja, na cidade de Beré, ele encontra um grupo de judeus muito interessante, que são depois chamados os crentes de Bereia. Eles eram conhecidos por uma atitude interessante. Paulo falava uma coisa, e eles pegavam a Bíblia, o Velho Testamento, e conferiam para ver se era assim, está ali em Atos, e conferiam para ver se era assim. Às vezes as discussões teológicas, entre aspas, que temos, são mais discussões filosóficas do que teológicas, porque são frutos de raciocínio e do que você acha, não do que a Bíblia diz. Como é que você vai ter um fundamento teológico se você não estuda a Bíblia? Por essa razão a escola dominical é importantíssima. Não só para o seu filho, para criar amizades na igreja. Quando você criar a criança na igreja, ela vai fazer amizades na igreja, e vai crescendo, e você sabe onde ele vai estar, com os irmãos, amigos da igreja. Mas para você também, quando você tem um tempo para estudo da Bíblia, a escola dominical é mais propícia, porque você tem debates, você aprofunda mais o que se diz, você ouve questionamentos, afirma, conversa e vai tendo um aprofundamento do assunto. Senão você pode, e corre um risco, talvez você vai se enquadrar no que eu vou dizer. Você tem 20 anos de igreja, mas se um testemunho de Jeová te apertar, você está perdido. Porque você não vai saber responder. Para de gaguejar, e vai ler a Bíblia, vai estudar. Nós gostamos muito, e é cômodo, fazer igual os passarinhos. A mãe vem lá e mastiga a comidinha assim, dá na boquinha dele assim, aí você fica com a boquinha aberta assim, né? Pastor, colocar, que ainda liga para ele, pastor, onde é que está aquele texto? Queridos, se você não investir no estudo da palavra de Deus, na leitura da palavra de Deus, até para ter dúvidas honestas. Tem gente que tem dúvidas, mas nunca teve a coragem de ler para ter dúvidas honestas. Quando surge uma questão na Bíblia que você não entendeu, as suas dúvidas não podem ser de outros, tem que ser suas na leitura da Bíblia. Vamos para frente. Uma coisa muito importante que a Bíblia tem para as nossas vidas como utilidade é que ela serve como antídoto contra o pecado. O conhecimento da palavra de Deus e o armazenar da palavra de Deus no nosso coração é um antídoto contra as tentações, contra as mentiras que o diabo coloca em nossas mentes. Quando a mentira vem, você vai dizer, não, está escrito. Está escrito completamente diferente do que você está sugerindo. Ou mesmo quando o mau conselho vem, você vai dizer, não, está escrito outra coisa. Eu fico impressionado com o conhecimento que Jesus tinha da Bíblia. E principalmente como Jesus usava a Bíblia para enfrentar as tentações. Jesus, quando ele vai para o deserto ser tentado pelo diabo, a Bíblia fala que o diabo o tentou, e tentou tentando deturpar o que estava escrito na Bíblia. Por 2 vezes o diabo lançou dúvida na Bíblia, e Jesus sempre saía com uma referência bíblica contra as tentações que o diabo apresentava. Todas as 3 vezes, Jesus usou a Bíblia para combater, atacar a sugestão maligna. E não só para debater, não só para confrontar a mentira de Satanás. Não tem coisa melhor, querido, do que você guardar versículos na sua mente, no seu coração, para quando a dificuldade surge,
Aí vem a lembrança, o seu versículo. Se você não guarda, se você não estuda, se você não grifa, em que você vai se apoiar? Qual a promessa que você tem? Quando você estuda a Bíblia, você lembra de versículos que vão te socorrer no momento da adversidade. Quando você estiver sem rumo, sem socorro, você vai perguntar: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Aí você vai encontrar situações na sua vida em que você está ali ansioso, sem saber o que fazer da sua vida, e você lembra: lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. A palavra fala mais alto que suas emoções. Se você deixar suas emoções falarem, você está perdido. Por isso que Jesus usa a Bíblia, os versículos da Bíblia, para enfrentar as tentações malignas, os receios humanos, as acusações do mundo. Onde está teu Deus? Você não disse que crê no seu Deus? Onde está o seu Deus? Meu Deus está no céu e tudo faz como lhe agrada. Isso é Bíblia. Aí você vai lendo a Bíblia e vai criando um cabedal de informação, não só de informação, mas de bálsamo. Quando você se sente abandonado, solitário, sem rumo, perdido, a palavra de Deus vem ao seu coração e vem como um bálsamo, aliviando a dor, fazendo com que a esperança surja e brote novamente. Quando na minha caminhada espiritual, às vezes a gente dá uma esfriada, e isso é típico do homem pecador. Eu lembro muito do versículo do salmista, quando ele diz assim: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. É este autoconselho baseado na Bíblia que vai te colocar novamente na esperança de Deus. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Por mais que não esteja louvando no tempo presente, tenho a esperança que eu o louvarei no futuro. Tudo isso é a Bíblia que faz. Quando você lê, quando você tenta decorar alguns versículos, quando você guarda no coração. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. É esta a diferença de quem guarda a Bíblia em casa ou guarda alguns versículos na mente, daqueles que guardam a palavra de Deus no coração. Tenha uma Bíblia física. Use a sua Bíblia. Use. Você vai ver o bem que isso vai fazer para a sua vida. Você vai ver a alegria que você vai ter de conhecer a palavra de Deus. É bem verdade que algumas dúvidas vão surgir. E aí você vai descobrir o valor de ter alguém para te ensinar. Eu lembro da experiência de Atos, quando Filipe foi levado pelo Espírito para um caminho de Gaza, porque ali passava um estrangeiro que estava saindo de Jerusalém, e ele vinha lendo o profeta Isaías, e ele não entendia de quem o profeta falava, a quem ele se referia, quando dizia que ele foi moído, traspassado pelas nossas iniquidades, e ele, correndo, tinha preparo físico, ao lado do carro, fez a pergunta importante: entendes o que vens lendo pelo caminho? E ele: como posso entender se não tem quem me explique? É isso que eu chamo de interação, de pessoas que Deus usa para ensinar. Eu louvo a Deus pelos professores de criança da nossa igreja, de manhã e de noite. Professores e professoras que estão colocando semente no coração do seu filho, estão dando e contribuindo com o seu trabalho de pai e de mãe, de fazer com que ele conheça Deus. Louvo muito a Deus por aqueles irmãos abnegados que assumem classes de escola dominical aqui para ensinar, debater, estudar a Bíblia. Isso faz um bem para a vida daquele que estuda a palavra de Deus. Pergunto e concluo esta mensagem nesta noite:
Qual a utilidade da palavra de Deus na sua vida? Não precisa me responder. Comece a partir de agora, ao sair daqui, ao chegar em casa, essa semana, a perguntar para si mesmo: qual tem sido a importância, a utilidade da Bíblia em minha vida? Que Deus nos abençoe. Vamos orar.